Eu sei que o cenário tá horroroso, mas foi o que deu para achar. É o que é possível aqui nesse quarto de hotel em Londres para a cobertura dessa semana de Liga dos Campeões. Tem tanta coisa para eu falar no vídeo de hoje que eu não sei nem direito por onde começar. Eu sei por qual jogo começar, aproveitando a esteira da emoção de Anfield, mas depois desaguando em outro tipo de emoção, mas numa intensidade talvez até maior do Emirates ontem, no sábado. Mas enfim, que rodada da Premier League com esses jogos marcantes, né? E no caso do jogo de Anfield, um jogo absolutamente histórico. Eu sei que eu vou só dizer o óbvio aqui, mas é importante para ou te lembrar ou te dar um pouco mais de contexto. Liverpool e Manchester United é o maior clássico do futebol inglês. São os dois maiores clubes da Inglaterra, são os dois clubes mais vencedores da história do futebol inglês e é uma das rivalidades mais tóxicas, mais ácidas. Os clubes se detestam, as torcidas se detestam. Então, assim, todo encontro entre esses dois clubes é um evento. E quando você tem um encontro desse tamanho, cara, é a maior goleada da história, mais do que centenária desse clássico. O 6-0 já tinha empatado um 7-1 que o Liverpool também colocou para cima do Manchester United em 1895, faz um tempinho, e aí o 7-0 já cravou essa como a maior goleada de maneira isolada. Cara, foi muito, muito grande o que aconteceu hoje em Anfield. Em algum grau foi uma conexão com um passado não tão distante, né? Um Liverpool absolutamente avassalador e um Manchester United absolutamente atônito. E como todo jogo desse tamanho, como todo jogo com placar dessa magnitude, é uma tempestade perfeita, né? Portanto, é difícil levar dele projeções muito concretas do que a gente pode esperar na sequência dessa temporada ou para a próxima temporada, enfim. Mas de qualquer forma, para o Liverpool, cara, se havia alguma maneira de resgatar a autoconfiança, não há melhor do que essa. Não há melhor do que essa, do que você impor ao seu maior rival a maior goleada da história desse jogo, dentro de casa, numa temporada com tantos altos e baixos, e mais baixos do que altos, né? É um jogo que, de maneira quase que contraintuitiva, dá ao torcedor do Liverpool alguma esperança para alguma coisa acontecer em Madrid, por mais improvável e praticamente impossível que seja, cara, porque um 7-0 no Manchester United, e no Manchester United que depois de muitos anos chegou como favorito em Anfield, um Manchester United que acaba de ser campeão depois de mais de 6 anos sem taça, o Liverpool conseguir impor isso a esse Manchester United, pode ter impactos sim na sequência da temporada. O que vier em Madrid, qualquer coisa é lucro, o principal é fincar o pé no G4, e isso está cada vez mais possível, né? Tem uma sequência muito complicada o Liverpool pela frente. Agora pega o Bournemouth e depois o Real Madrid, para a data FIFA e volta no dia 1º de abril. E a sequência, cara, a sequência é complicadíssima. Já volta contra o Manchester City, depois enfrenta o Chelsea e depois o Arsenal. São esses os 3 jogos do retorno do Liverpool da data FIFA. Mas de qualquer forma, enfim, se quiser de fato brigar por vaga na Liga dos Campeões e disputar mais uma Liga dos Campeões, é esse o tipo de jogo que você tem que conseguir superar. Mas assim, antes de pensar muito à frente, o importante é beber da fonte de hoje, né? É se deliciar com o que acaba de acontecer. Eu não vou cair na tentação de dizer que o Liverpool está de volta. Primeiro que, como eu disse, um placar, um jogo em que tudo dá certo, eu acho difícil tirar muitas conclusões sólidas. Mas o meu ponto principal aqui, não querer dizer que é um resgate do Liverpool, acho que é um resgate sim da autoconfiança, mas não do Liverpool, é porque eu acho que aquele Liverpool já faz parte do passado. Hoje pode ser o marco inicial da construção de uma nova versão do Liverpool do Klopp. Né? Um Liverpool
era Klopp 2.0. Algo desse tipo, porque não vai ser mais aquele Liverpool, são peças diferentes, e acho significativo e simbólico que na semana em que o Firmino anuncia que essa vai ser a última temporada dele, a 8ª com a camisa do Liverpool, você tenha Gakpo e Núñez jogando o que jogaram e marcando os gols que marcaram, 2 para cada um. O novo sempre vem. O tempo passa para todo mundo. E também é bonito ver que o Firmino consegue entrar e deixar a marca dele. É o maior brasileiro da história do Liverpool, é um dos maiores brasileiros da história do futebol inglês, é um dos maiores jogadores da história do Liverpool. E mesmo que ele já esteja com um pé fora do clube, ele ainda pode escrever novas páginas, né, dessa história tão bonita. E hoje ele deixa a assinatura dele num jogo tão importante e repito, nesse jogo histórico. O novo sempre vem, mas respeite quem pôde chegar onde o Bob chegou. O tempo passa para todos, mas parece passar um pouco mais devagar para alguns jogadores, e eu falo aqui especificamente de Mohamed Salah. Eu disse em algum vídeo recente que as críticas ao Salah eram exageradas, como eram ao Gakpo, ao Darwin. Tem gente que tem uma relação muito tóxica com o futebol, né? Eu acho uma pena muito grande porque não dá para aproveitar o melhor que esse esporte nos oferece. Até ontem o Alisson era o pior goleiro do mundo e o Fabinho não jogava nada. Aí hoje já vejo gente falando do Casemiro, falando do Fred, falando do Antony. Uma paixão de criticar, especialmente os brasileiros, que eu acho preocupante. Mas como eu sei que muitas dessas pessoas não estão aqui e a gente consegue construir aqui uma comunhão bonita com um pouquinho mais de saúde nessa relação com o futebol, eu não vou dar muita atenção a isso, não vou me estender muito a esse tipo de comentário. Mas havia uma crítica à temporada do Salah, ela é realmente abaixo do padrão que o próprio Salah construiu, mas mesmo assim, ele no jogo passado já tinha chegado à marca de 20 gols na temporada, sempre marcando pelo menos 20 gols em cada uma das 6 temporadas com a camisa do Liverpool, o que por si só já é algo significativo, porque não é um número pequeno. E é um número grande para o próprio Salah, que antes do Liverpool nunca tinha chegado aos 20 gols em uma temporada. E agora, cara, ele vira o maior artilheiro do Liverpool na história da Premier League. Num jogo como esse. É muito bonito, cara. É uma conjunção, uma coincidência que faz dessa atuação do Salah não só a melhor dessa temporada, 2 gols e 2 assistências, como uma das maiores, se não a maior com a camisa do Liverpool, pelas circunstâncias, pelo adversário, pelo contexto, pelo placar e por essa marca. 129 gols com a camisa do Liverpool na Premier League, superando o Robbie Fowler, que tem 128. E é o maior artilheiro da história desse clássico, somando os dois lados. Ele tem 12 gols agora marcados contra o Manchester United. Então, assim, não sei quanto mais de Salah, tempo de Salah o Liverpool vai ter. Mas a depender desse tempo e a depender do germinar dessa nova versão que passa centralmente pelo Salah como uma liderança técnica, e não só técnica, mas ele vai ser um dos jogadores mais velhos, mais experientes, depois das saídas inevitáveis de Milner, de Henderson possivelmente. Ele vai ser um líder desse vestiário e vai pegar o bastão do protagonismo nessa construção de um novo Liverpool, né? E ele pode vir a ser o maior jogador da história desse clube. A carreira do Salah no Liverpool pode terminar como a do maior jogador que esse clube já teve. É difícil? É difícil. O que o Ian Rush fez não é fácil. Os números estão aí para provar. Mas e o Gerrard, a relação que tem é muito especial e singular e única, mas também é única essa relação entre Salah e Liverpool, que hoje ganha mais outro belíssimo capítulo. Para o Manchester United, cara, é um choque de realidade. Um choque de realidade. Um time que já tinha tomado um atropelo de 6 para o Manchester City, agora toma de 7 para o Liverpool. Esse é bem pior, não só porque o Liverpool é mais rival para o Manchester United do que o Manchester City, mas porque aquele que foi atropelado pelo City ainda
era o United antigo, né? Esse é o novo. Esse é o que o Ten Hag já conseguiu mudar. Esse é o que o Ten Hag já conseguiu um título, né? Esse é um United que chegou em Anfield como favorito, repito, o que não acontecia há muitos anos. Mas é um United que voltou a ser atropelado em Anfield. O que virou quase que rotina para esse Manchester United nos últimos anos, hoje foi ainda mais agravado, né? Ainda mais piorado. E por mais que, enfim, a gente já saiba e tenha plena consciência e noção de que há muito o que melhorar nesse Manchester United, o que vem acontecendo até aqui é muito lucro para quem chegou há tão pouco tempo, falo do Ten Hag. Não é uma versão acabada, longe disso, mas hoje é um choque de realidade muito, muito intenso, né? O próprio Ten Hag chama a atuação no segundo tempo de não profissional. E beirou isso mesmo, cara. Não só beirou, acho que foi em certos momentos. Depois que saiu 3-0, o United já não está mais em campo. O primeiro tempo jogou tão bem quanto o Liverpool e criou acho que mais chances. Aquela do Rashford, né? No cruzamento do Shaw. O Shaw que teve um jogo para esquecer, como todos, né? Em campo, mas o Shaw foi, na minha opinião, particularmente desatento na defesa, em diversos gols. O Martinez naquele lance com o Salah, meu amigo. O que o Salah sambou na cara do Martinez foi brincadeira. Impressionante. Impressionante. Um lance para entrar para a história desse clássico, sem nenhuma dúvida. Mas, enfim, voltando para o prisma do Manchester United, por mais que seja um time em mudança e um projeto em construção, há certos hábitos que, de tão repetidos ao longo dos últimos anos, eles beiram virarem crônicos, virarem fixos, e volta e meia isso pode aparecer. Vai demorar para tirar algumas manchas de alguns hábitos desse Manchester United. Repito, é uma tempestade perfeita e não pro Liverpool, e acho que não é inteligente tirar muitas conclusões de um jogo como esse. Mas é um choque de realidade. Para falar para o Manchester United, calma, que ainda existe uma distância para alguns rivais. Não na tabela, mas esse time do Liverpool é capaz de fazer isso com o time do Manchester United. E isso diz alguma coisa diferente do que a gente pensava antes desse encontro. E aí eu quero passar para um outro tipo de emoção que outra torcida viveu nessa rodada da Premier League. Cara, que virada de cinema, né? Espetacular. É por momentos como esse que a gente acompanha o dia a dia do futebol, rodada após rodada, semana após semana, jogo após jogo. É por momentos como aquele que a gente gosta tanto desse esporte e insiste tanto mesmo em outros dias que são muito menos agradáveis do que o que a gente viu acontecer no Emirates. E aconteceu. Foi um acontecimento. Foi uma marca, uma página muito bonita para a história desse Arsenal e para a construção e para a comunhão entre time, torcida, treinador, dessa jornada absolutamente incrível que eles juntos estão vivendo nesse momento. E eu penso que saborear o caminho para além da estação final deixa o futebol muito mais leve, deixa a relação com o futebol mais leve. E isso não é para desmerecer o resultado, tá? Isso não é para desmerecer que falar tanto faz se o Arsenal for campeão ou não. O meu ponto aqui é o seguinte: a gente não sabe se o Arsenal vai ser campeão. Parece que sim, né? Várias setas apontam para essa direção. Mas a gente não sabe. O que a gente sabe, o que a gente tem, é o que aconteceu até aqui. E por que suspender um pouco a intensidade dessa celebração com medo do que pode não vir? Porque eu sei que tem gente que leva o futebol dessa maneira, e eu acho que eu levei por algum tempo também, de acabar o jogo de ontem, o torcedor do Arsenal já pensar, não, calma, porque faltam 12 partidas, a vantagem para o Manchester City é de tantos pontos, e não. Aproveita, cara. Cara, esse momento é muito grande. Foi só o Bournemouth. Não importa. Não importa. Esse momento é muito, muito, muito
especial. É importante a gente exercitar, viver o presente sem a poluição das dúvidas do futuro, das dúvidas do amanhã. Repito, não dá para saber se o Arsenal é campeão, mas a gente sente que tem cara de campeão. E uma vitória como essa é muito melhor do que uma goleada, a não ser que seja contra o rival, como é o caso do Liverpool e do Manchester United. Mas uma vitória como essa, cara, é muito mais importante para a estrada de um time na briga pelo título e na liderança dessa briga do que se o Arsenal tivesse atropelado o Bournemouth por 7-0. Esse roteiro é mais especial. Ele dá um gás mais bonito e mais importante, psicologicamente falando, até para esse grupo de jogadores e comissão técnica. Um combustível a mais aí nessa estrada que já está durando muito mais tempo do que outras pessoas pensavam que duraria. E o poder dessa emoção é tão grande, cara, nessa costura de relações, que faz com que erros nos gols sofridos sejam tão distantes que já estão pintados em preto e branco. Reclamações de pênalti, não existe, porque a intensidade, cara, olha esse frame, olha essa imagem, cara, veja cada detalhe dessa imagem. O Odegaard no chão, celebrando, o Gabriel Magalhães no chão, agradecendo, o Jorginho invadindo o campo, o Nelson sem saber o que fazer direito. Olha para as arquibancadas, incontáveis abraços nas arquibancadas. E fora dessa imagem, quantas centenas de milhares de torcedores não perderam o controle de si por alguns segundos na sala de estar? Quantos de vocês não perderam esse controle na comemoração desse gol? Inclusive peço para que você deixe aqui o seu testemunho de onde você estava e como que você viveu esse gol do Nelson, esse gol da virada, porque acho que muita gente vai se identificar, né, no relato de um e de outro. E é importante que, enfim, já que a gente tem um número bacana de pessoas bacanas aqui, que a gente tenha esse espaço e deixe esse registro também. Porque, por mais que eu tente me esforçar, tem coisa que só você vai saber descrever e deixar com que os outros sintam melhor como foi essa experiência, né? Tem coisas que só o torcedor pode explicar. E acho que vai ser interessante, para mim mesmo, ler os relatos de vocês. Porque no fim das contas, cara, o futebol é comunhão. O futebol é a gente viver isso junto, com o outro, com o estranho, com o amigo. O poder desse esporte eu acho que passa muito na conexão, né? E o que o Arsenal está fazendo e tá dando para o seu torcedor nessa jornada, pô, cara, é só você observar as celebrações desse gol. E essa emoção precisa ser maior do que os números. Foi muito, mas muito mais do que 3 pontos. Muito mais do que 3 pontos. E é por isso que, mesmo que por poucos instantes, pouco importa quantos pontos tem de vantagem, quantas rodadas faltam e quem vai ser o próximo adversário. O torcedor do Arsenal precisa, mesmo hoje, horas depois do jogo, se dar ao direito de olhar para isso individualmente. Porque foi muito maior do que essas distrações secundárias. Um dia de uma vitória que, aí sim, caso o título seja confirmado, e repito, tem cara de campeão, esse dia vai ser muito lembrado. Esse dia vai ser muito lembrado. Então, meu único conselho é: aproveitem, sem olhar muito mais pra frente. O agora já tá bonito pra caramba. É um recado que, em certa medida, também pode se estender pro torcedor do Liverpool, mas é menos a jornada e mais esse capítulo isolado e, repito, histórico. É isso, gente. Não sei se me alonguei muito, mas de qualquer forma é sempre um prazer estar aqui com vocês. A semana vai ser cheia. Vai ter vídeo na terça-feira pós-jogo do Chelsea contra o Dortmund. Vai ter vídeo na quarta-feira pós-jogo do Tottenham contra o Milan. Vai ter vídeo na quinta-feira pós-jogo United e Betis. No fim de semana também vai ter. E eu quero fazer mais um capítulo do mundo fora do Big Six. E eu acho que o próximo foco vai ser o Brentford. Mas está difícil arranjar tempo. Mas em algum momento eu vou tentar encaixar, porque precisamos andar com aquela série também. Um abraço
Obrigado mais uma vez pela presença e principalmente pela paciência de me aguentar até aqui.